embora do Brasil junto com 69, Live streaming is junto on. com 69 outros companheiros e companheiras. Fomos carreados, trocados, né? Chegamos no Chile em janeiro de 71, 14 de janeiro de 71. Fiquei no Chile no meio o ano de 71. Quando chegou em 72, eu já estava pronto para sair. Que a nossa decisão do antigo MR8, fomos 3 incluídos na lista, né? Eu, Humberto, Rogério, e outros companheiros que foram rejeitados porque tinham pena muito alta. E eu, Rogério e Humberto, entramos na VPR, no Chile, e decidimos voltar. E eu estava pronto para voltar, e voltei em 72, no inverno de 72, eu saí clandestino do Chile, saí com outros documentos, outros nomes, olhos castanhos, cabelo negro, barba, bigode, terno, muito bonito, gravata italiana, e vim embora. Vim embora e vim para as bases que eu tinha já na região de fronteira, Alto Uruguai, Rio Uruguai, Alto Rio Uruguai, fronteira Brasil com a Argentina. Porque quando eu estava no Chile, uma comitiva da oposição à ditadura do general Stroessner, uma comitiva me procurou, porque eu era o contato da VPR com a Embaixada de Cuba em Santiago, e esse grupo me procurou para levá-los na embaixada e apresentá-los. E eu fiz isso, né? Era Solidariedade Internacional. E eu já conhecia algum desses contatos do tempo ainda que eu estava aqui na fronteira. Levei lá na embaixada, eles conversaram, tiveram apoio e tudo mais. E graças a esses contatos, eu vim mais tarde para a região do Alto Rio Uruguai, que é a região que fica em Três Passos, fronteira com a Argentina, né, para cima, subindo o Rio Uruguai, né? E aí eu fiquei 1 ano e meio morando num sítio. Eu era o caseiro do sítio. E era caseiro e eu era peão também nas plantações de chá. Aquela região é uma região de plantação de chá. E aí montei uma série de estruturas, de contatos, enterrei muita arma, muitas metralhadoras, muito tudo, esperando os companheiros chegarem do Chile para a gente retomar a luta no Brasil. Até que em 1973 eu decidi dar uma recuada, porque aquela área estava muito perigosa, e dei uma recuada em direção a uma cidade chamada Posadas. Voltei ao Chile, fui chamado no Chile em 1973, no inverno de 73 já. Logo após o Tancaço. O Tancaço foi uma tentativa de golpe contra o presidente Allende. Eu, logo após essa tentativa de golpe, entrei de volta no Chile, participei da reunião da VPR, e nós decidimos, nessa reunião, desmobilizar a organização. O que é desmobilizar? Desarmar, acabar com a organização. Na verdade, essa reunião foi a reunião definitiva, foi o fim da VPR. Dessa reunião participou eu, Roberto Fortini, Ângelo Pessutti, Maria do Carmo Brito, João Carlos Bona Garcia, eu não me lembro, e tem mais gente. Nessa reunião que nós realizamos, decidimos acabar com a VPR, por uma série de razões. Primeiro, a correlação de força, extremamente desfavorável à continuidade da luta armada. Segundo, o nosso isolamento na sociedade. Era a época do milagre econômico. 1973.
Terceiro, não havia possibilidade nenhuma de continuar. E qualquer tentativa nossa de uma ação isolada seria um desastre. O momento era de tirar do Brasil os companheiros que estavam ainda no país, que sobreviveram, que poucos sobreviveram. Havia o perigo da infiltração, nós tivemos as quedas em Recife, né? Os companheiros que morreram lá na traição do Cabo Ciel. Nós tivemos outros problemas de segurança e a organização estava vivendo a luta interna violenta nesse momento, onde basicamente havia 2, 3 grupos, né? divididos. Um grupo era o grupo muito ligado ao Onofre Pinto, que era o grupo mais dos sargentos, né? de Quintaúna e outros mais, do que vieram do Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR. Havia o grupo da Maria do Carmo e Ângelo Pessutti, que era mais ligado ao Colina, antiga Palop, que tinha aquela formação, pessoal mais teórico, politizado, né? E havia aqueles que foram ingressando, que seriam os coreanos e os cubanos. Coreanos, aqueles que foram para o treinamento na Coreia, aqueles que estavam em Cuba. Ou seja, a organização ficou fracionada em 3 partes. Ninguém mais queria voltar. Então, eu vim de volta para a região onde eu estava e entreguei tudo. Entreguei para o Mopoco o sítio, entreguei para o Mopoco. Mopoco é Movimento Popular Colorado, oposição ao General Stroessner. Entreguei algum desses armamentos para o Exército Revolucionário do Povo, o ERP argentino, outras coisas ficou para o Mopoco mesmo. E eu me mandei. Eu comecei a organizar a minha volta ao asilo, porque eu era asilado no Chile. Eu tinha a proteção do Estado chileno. Mandei buscar minha mulher, veio com minha filha, que quando nasceu estava na prisão, eu só tive um contato com ela desde que ela nasceu. Ela já foi para lá, tinha 3 ou 4 anos. Eu só tinha visto ela uma vez. Ela foi para o meu santuário, vamos dizer assim. Mas eu era muito inquieto, então no tal do santuário, eu mesmo assim, eu organizei uma oficina metalúrgica, com torno mecânico e tudo mais, para a fabricação de alguma coisa lá com os montoneiros, porque eu tinha algum dinheiro da BPR, né? E fui investindo nisso. Mas estávamos já no 1973 e eu desisti também dessa parte aí, porque começou a ficar perigoso, porque apareceram os panamenses, que alguém mandou falar comigo, eu não sei quem, às vezes é memória fraca, esse problema da memória e do esquecimento é isso. Tem coisas da minha memória que eu não lembro de onde surgiram os panamenhos, que as pessoas de Poçada achavam que eram cubanos. Então, como eles eram negros e numa cidade de brancos, chamou muita atenção pelo sotaque do Caribe. E eu recuei mais um pouco, fui para minha segundo recuo, né? Segundo recuo, onde eu virei um industrial. A indústria que eu tinha era a indústria de fabricação de soda. Soda é uma coisa assim, que você aperta e cai na água, e com bolinha. É tipo água com gás, né? Eu tinha uma fábrica de água com gás, resumindo, que era com sifão. E vendia vinho e vendia cerveja. E tinha 2 caminhões Ford modelo 36 e 32, acredito, manivela, né? Uma carroça puxada por uma mula e não sei o que mais, um outro cavalo, né? E mais uma charrete para distribuir bebidas e água com gás no bairro. Eu morava num bairro operário, ao lado da penitenciária, onde estavam os presos políticos.
ainda do governo de do Lanusse, general Lanusse e Isabel Perón. Então, nesse período aí, de 1973, quando eu decidi retornar para o Chile com a família, aconteceu o golpe no Chile. Aconteceu o golpe no Chile, caiu o Chile, caiu tudo. Caiu o Chile, caiu tudo, né? Todo mundo foi embora. Alguns foram para Cuba, outros foram para a Europa, outros ficaram no México, Argentina, eu não sei, eu não tinha para onde ir. Na verdade, eu não tinha para onde ir, porque eu não estava com documento. Eu fui banido do Brasil. Eu não podia voltar. Voltar para o Brasil era morrer aqui. Chile não dava para voltar mais. E na Argentina eu estava meio comprometido, ou extremamente comprometido. Mesmo assim, isolado e tudo mais, fiquei ali naquele meu canto de 1973 a 1979, o início de 79. Então, foram 6 anos de uma clandestinidade terrível que me deixou marcas tão fortes como as marcas da tortura. Porque eu vivia com outro nome, nasceram mais 2 filhos nesse período. Esses meus filhos não sabiam quem era o seu avó materna, nem paterna, nem tio. Cresceram sem conhecer família. E porque eu vivia assim, eles não tinham documento, estavam clandestinos, e eu com documento falso. Foi um momento muito difícil, onde eu estava envolvido com aquelas coisas do Paraguai, aquelas coisas da Argentina, extremamente envolvido. Eu sabia, e eu fui muito irresponsável, hoje eu reconheço a minha irresponsabilidade, porque antes eu era sozinho, era eu e meu corpo, eu e minha vida. Naquele momento era eu, minha mulher e 3 filhos. E eu sabia o que estava acontecendo na Argentina, eu sabia que eles estavam matando, sumindo com família, desaparecendo com as crianças. Eu em casa não chegava jornal, rádio com defeito, televisão com defeito. Minha mulher e meus filhos não tinham notícia do que acontecia lá fora. Só com os vizinhos. Ainda bem que nós éramos muito queridos pelos vizinhos. Eu de uma forma surpreendente, consegui me envolver com a população, tanto quando eu volto lá, nos dias de hoje, eu sou muito bem recebido, com churrasco, aquela coisa toda, com muito carinho, porque nós éramos muito amigos dos vizinhos. Eu vendia fiado para todo mundo. E quando eu me mandei de lá, quando eu decidi sair dali, o que eu tinha, eu dei para todo mundo, dei televisão, dei rádio, dei geladeira, dei a casa, dei os móveis, dei os caminhões, dei a solderia para os vizinhos e vim embora. E vim embora. Vim embora no mês de maio, 3 meses antes da anistia. Maio, junho, julho, agosto. 4 meses antes da anistia, eu já estava no Rio de Janeiro. Minha mulher e meus filhos ficaram em Foz do Iguaçu, porque ela é daqui, né? Depois eu conto, se alguém perguntar como que eu conheci a Eunice. E fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fiquei clandestino ali em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, um tempo, até fui para o Rio de Janeiro, fiquei por lá com as companheiras, com alguns companheiros da antiga militância, eles cuidavam da minha segurança e participei de muita coisa, até que no agosto de 1979, a lei da anistia foi publicada no Diário Oficial. Eu telefonei para minha mulher e falei, vem embora para o Rio, porque aqui nós vamos virar a tortilha, como dizem, né? Nós vamos dar uma virada, vamos construir um novo Brasil, um Brasil livre, democrático, justo, socialmente justo.
e vai ser aqui, não aí nesse fim de mundo que é Foz do Iguaçu. A minha mulher simplesmente me respondeu da seguinte forma: você tem que escolher entre sua família e sua revolução, que era dela também. E eu acabei vindo para cá. Vim chorando para caramba, mas vim embora. Vim embora e fiz minha revolução aqui. Durante 15 anos eu fiz um jornal, que era o Jornal Nosso Tempo, um jornal de oposição. Depois fui trabalhar de assessor de imprensa na Câmara e da Prefeitura. Depois comecei a procurar os desaparecidos políticos, buscar os desaparecidos políticos, buscar um grupo que era o grupo remanescente da VPR, que não aceitou a desmobilização e decidiu voltar para o Brasil e fazer ação armada. Apesar de que a gente já dizia, não venha. Nesse momento, 1974, governo Geisel, qualquer ação armada ia favorecer e fortalecer ainda mais a estrutura repressiva. A estrutura repressiva estava sendo desmantelada devido à pressão internacional, principalmente do capital financeiro, dos bancos que financiavam as grandes obras, que estavam pressionando o governo, a ditadura, para... E nos Estados Unidos, o presidente era o Carter, que era um presidente, até certo ponto, liberal e humanista, e não aceitava a tortura aqui no Brasil, as denúncias eram muito fortes, o governo estava, a estrutura de repressão estava sendo enfraquecida. Naquele momento, uma ação armada iria fortalecer o grupo da chamada linha dura do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Mas mesmo assim, esse pessoal que era liderado por Onofre e Pinto voltou para o Brasil e foram assassinados aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Isso passou a ser minha missão, e durante anos eu pesquisei atrás de documentos, testemunhos e tudo mais, e o resultado disso está no livro Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, que é de minha autoria. E na sequência, eu fui também criando o site Documentos Revelados, que hoje tem, não tenho uma ideia de quanto, mas mais de 120 mil documentos, já vai chegar a 3 milhões de acessos, colaborando para que as pessoas tenham acesso, popularizando, né? Porque fica mais simples, eu criei uma forma simples, diferente. Quem quiser fazer pesquisa profunda, tem lá no Arquivo Nacional, está muito bem organizado. O site é um site que populariza, que chega, assim, de forma direta, né? Levando a informação com estilo jornalístico. E, além disso aí, gente, para encerrar, estou aí no Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça do Estado do Paraná, que é governamental, né? E presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, do qual eu sou um dos fundadores. Continuo com 78 anos nessa minha luta e fazendo o possível para a gente ter um país melhor. Já cansado, como todo mundo, mas ainda com vontade, tenho muita vontade. E para mim, participar de uma reunião com vocês me traz mais energia, eu fico muito mais forte. Todas as vezes, apesar que na pandemia não tenho tido reuniões presenciais, a gente não tem a presença das companheiras e dos companheiros, mas pelo menos à distância a gente vai conversando, se entendendo, resgatando memórias e buscando esses caminhos. O caminho do resgate da memória é um caminho muito difícil, dói muito. O silêncio pautou a gente durante anos. Eu fiquei, durante todo o período que eu tive jornal, sem falar nada na minha prisão de tortura. Eu só vinha falar nisso quando eu escrevi, porque é mais fácil escrever do que falar. Minha mulher não gosta de falar sobre esse período, ela tem trauma, porque ela passou navalha no cabelo, ficou careca, que nem eu assim, passou tudo.
amarrou um pano, porque ela fez uma promessa para a Virgem de Tatística, nos dias que nossa casa foi várias vezes alienada, como eu posso traduzir isso? Teve batida da gendarmeria, o perigo passou por perto, chegou perto. Minha filha mais velha, aquela que nasceu quando eu estava no presídio do UAU, detesta também falar desse período, chora muito, porque durante a minha tortura no quartel, quando os meus torturadores e algozes descobriram que eu era casado e que minha mulher estava grávida, eles falaram que iam prender minha mulher pela abortar, que filha de comunista é comunista também, que o comunismo transmite pelo sangue. E assim, ela sabe disso e tem trauma também desse período. Então, a família tem essa dificuldade. Raramente a gente toca nesse assunto, é muito difícil, diferente de muitos companheiros do movimento estudantil que fazem questão de falar e tal, né? Mas porque o asilo deles foi diferente, foram para a Europa e participaram dos comitês brasileiros de anistia, dos movimentos. Eu não participei de nada disso. Eu estava completamente isolado, tanto que eu fui considerado desaparecido político. Muitos companheiros acenderam vela por mim, dizer que eu nem penso que eu havia morrido, porque, na verdade, eu estava desaparecido, porque eu não tive contato nem com pai, nem com mãe, nem com ninguém durante 6 anos sem contato total com a família, com qualquer pessoa no Brasil, devido àquela situação após o golpe no Chile, que eu caí no isolamento em relação às coisas daqui, tanto familiar como o que restou. Então, gente, já começa a ficar cansado da minha narrativa. Eu gostaria de aprofundar alguns pontos, mas o tempo é curto, mas eu fico à disposição para as perguntas, e nas perguntas podemos aprofundar, tá bom? Eu vou fechar o microfone. Aloysio, muito obrigada, viu, pelo seu depoimento, presto minha solidariedade e agradecimento pela sua geração que tanto lutou para que a gente conseguisse, né, sair daquele regime ditatorial, né, que todos os povos, né, em menor ou maior grau aqui na América Latina, passaram por esses momentos muito terríveis que a gente sabe que vem de fora, né? Mas as nossas elites aqui são em tudo coniventes, se beneficiam, né, desses movimentos que são contra o povo. Então, eu queria prestar minha solidariedade. Todo mundo percebeu pelo depoimento do Aloysio que ele, quando caiu, tinha 23 anos, né, muito jovem, 26 anos, né, entrou na luta aí com 23 anos, e muito jovem, né, a questão da família, da separação. Então, foi uma geração que realmente sofreu muito e que sofre com as sequelas até hoje, né, e ainda por cima sofrem muito nesse momento, ver o Brasil nessa situação que eu acredito que eu mesma que não vivi enquanto criança esse período na juventude, quando eu comecei a minha participação política, nós já estávamos saindo da ditadura, né? Agora, as pessoas que viveram, que sobreviveram, carregam aí muitos traumas, as crianças carregam tudo isso, e é muito difícil. Eu gostaria de abrir para as perguntas, e enquanto vocês se organizam, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Aloysio. A gente sabe que, assim, o estado do Paraná, o sul como um todo, é muito conservador, né? E você praticamente teve que ficar aí com a sua família, né? Não era assim o local que você gostaria de ficar. Eu quero saber toda essa sua luta aí em Foz, como é que eu sei que hoje você tem título de cidadão honorífico de Foz do Iguaçu, mas como é que foi toda essa luta sua aí e a aceitação de uma sociedade que a gente percebe
que é bastante conservadora, né? Como o Sul e o Sudeste, de uma forma bem geral. Rose, Foz do Iguaçu nem sempre foi assim. Já foi melhor. O Sul já foi melhor, né? O Sul, acho que com o agronegócio, a realidade social, né? As relações econômicas e tudo mais, o Sul foi ficando desse jeito. Mas o Sul, o Sul já foi liberal. Eu, quando cheguei aqui em Foz do Iguaçu a primeira vez, eu quase não tive contato com a população, não. Eu vim fazer foco guerrilheiro, mas eu tinha contato com pessoas que me cuidaram de mim, sabe? Eu tive muita solidariedade entre os companheiros daqui, da região. É impressionante como eu encontrei gente acolhedora. É impressionante. A dona Astra, plantadora de arroz em Vera Cruz. Eu quero sempre homenagear, porque foram noites e muita noite que a gente chegava de madrugada, ela nos recebia sempre, com uma janta, com uma polenta, a galinha caipira. Pedro Gordo, seu Pedro Gordo, né? Seu Arthur, o Bernardino. Gente, pessoas que nos receberam de braços abertos, porque queriam um Brasil diferente, eles sabiam que a gente estava nessa luta, eles acreditavam que era possível, e confiaram que nós seríamos os portadores de um novo Brasil, que era possível construir um novo Brasil. Em Foz do Iguaçu, é a mesma coisa. Quando eu volto a Foz do Iguaçu, muitos anos depois, né? Eu fui preso em 69, 70, 10 anos. Quando eu volto 10 anos depois, já encontro uma cidade que era um verdadeiro vulcão ativado, porque era a construção da hidrelétrica de Itaipu, e que foi esvaziando o campo. Aquele campo que eu conheci já não havia mais, só havia cultivos de soja. Acabou a agricultura, tinha terminado a agricultura familiar, os sítios, os meeiros, sitiantes, pequeno produtor, não havia mais nada disso, só grandes plantações no campo. E aquelas pessoas que estavam no campo vieram para a cidade para trabalhar na hidrelétrica. A cidade vivia um momento de expansão urbana, com muitas injustiças acontecendo por aqui. Muitas injustiças. Eu fui trabalhar num jornal. Eu não sabia fazer nada, eu era estudante de ciências sociais. Que bicho é esse aqui nessa região que com um estudante que não terminou o curso, que eu saí da faculdade, me saíram comigo. Já na Pano, o que eu ia fazer aqui como cientista social, trabalhar em quê? Itaipu não me queria, nunca, porque vários companheiros tentaram trabalhar no Itaipu, puxaram a ficha, não pode, é terrorista, comunista, sei o quê. Eu fui trabalhar num jornal. O que nós vamos fazer a não ser trabalhar em jornal? Fui fazer reportagem, repórter, gravador na mão, papel, caneta. Virei repórter num jornal, Hoje Foz. E fizemos, junto com o Juvencio Massarolo, que era um jornalista católico de esquerda, né? Ou esquerda católica, ou ele era católico de esquerda, né? E fizemos muitas matérias sobre a questão social que havia na cidade naquele momento. Eu era um objeto estranho, porque eu era terrorista. Toda a imprensa deu que eu era terrorista. Quando eu cheguei aqui, o jornal local e a rádio local disseram que eu era terrorista. Mas mesmo assim, eu me envolvi com a população. Eu me envolvi como? Porque eu botei o pé na contradição local. E havia uma contradição local. E explorei a contradição local, que era entre os políticos que queriam dominar a máquina administrativa do município e os militares que estavam dominando. Então, havia uma contradição entre os empresários, profissionais liberais e políticos que queriam
que o município tivesse eleição e os militares que não queriam eleição na área de fronteira, que aqui era considerada área de segurança nacional. Então, fizemos uma aliança com políticos, até políticos da Arena, até com bicheiro. Porque esse jornal onde eu trabalhava, ele acabou sendo vendido para o diretor financeiro da Itaipu, e nós fomos exonerados do jornal, e criamos um outro jornal em cima dessa contradição. Mas você, quando pega esse jornal Nosso Tempo, você vai ver que a primeira edição aparece meu nome no expediente. Certo? É diretor proprietário. Junto com os outros dois, está lá meu nome, Aloysio Palmar. Mas numa noite, antes de sair a segunda edição, chega uma pessoa na minha casa. A casa humilde que eu morava, de madeira, bate na porta, eu vou atender um vereador da Arena, que era sócio do jornal. Ele disse: Aloysio, temos um problema. Qual é? O comandante do batalhão não quer que o seu nome apareça no jornal. Por que? Eu sou anistiado, pô. Que merda é essa? Ditadura militar já era. Eu sou anistiado. Posso? Não, se o seu nome continuar no jornal, os sócios vão cair fora e o comandante manda fechar o jornal. Sim, Maria. E eu, com aquela mentalidade de militante do partido, né, decidi dar um passo atrás, recuar e pedir para não colocar meu nome no jornal. Então, meu nome não aparece mais na segunda, só volta a aparecer depois, porque foi uma exigência do comando do Exército aqui, juntamente com o general Costa Cavalcante, diretor-geral da Itaipu Nacional, e o juiz criminal, que era uma pessoa ligada à escola dos diplomados dos diplomados da Escola Superior de Guerra, né? A DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Porque a ditadura criou, em alguns municípios, a tal da ADESG. Tem a Escola Superior de Guerra e tem os diplomados, uma associação que eles criaram. E os políticos, empresários, a tal da elite local, correu para ter o diploma. Porque quem tinha o diploma da ADESG tinha acesso aos cargos públicos e aos bons negócios, com a prefeitura, com o governo. Quem não tinha diploma da ADESG, quem não era sócio da ADESG, estava marginalizado. Então, a cidade era dominada por esse triunvirato: general Costa Cavalcante, comandante do batalhão, juiz criminal. O prefeito era um Zé Miguel, porque era um coronel do Exército nomeado, né? E nós batíamos muito. A gente continuou batendo, até que nós fomos iniciados na Lei de Segurança Nacional e respondemos a um processo em Curitiba pela Lei de Segurança Nacional. O meu advogado foi José Carlos Dias, aqui em Curitiba. O Juvencio ficou preso, acho que 1 ano e meio. E eu fui absolvido nesse processo aí do jornal Nosso Tempo. E a gente continuou batendo durante 15 anos, numa sociedade que já tinha um outro perfil, que estava mudando o seu perfil. E é impressionante como a gente lutou pela eleição direta para a prefeitura. Fizemos boas alianças com os políticos, que eu disse que estavam descontentes com os militares, com o MDB da época, mas a cidade foi mudando. Hoje Foz do Iguaçu é uma cidade com perfil reacionário, até certo ponto meio conservador, mas extremamente reacionário politicamente, mas não foi assim a vida toda, não. Já tivemos dias melhores, né? Mas isso aí não é só aqui, é o Brasil. O Brasil vive esse momento, tanto que a UNILA hoje é dominada pela direita, uma universidade que foi criada com um viés progressista, hoje é dominada a UNILA pela direita, né? São as coisas que estão acontecendo por aí afora. Não sei se eu respondi a sua pergunta sobre eu aqui nessa cidade, nesse cu do mundo, né?
Já na época... Respondeu sim, respondeu, e você, a minha curiosidade maior era na volta após a anistia, mas aí você fez os dois momentos. Eu Uhum. queria abrir para perguntas de outras pessoas, Eduardo, assim, Rose, alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas a Rosa falou aqui no chat uma pergunta da filha dela que eu acho que é bem interessante. Se você puder ler, Rose. Leio sim, já vai. Oi, tá. Obrigado pelo seu relato e por sua luta. Não tem diretamente a ver com o relato, mas sou Fiana. Ela é lá da UF, né, do Rio, das Ciências Sociais. E uma certa dúvida e mistério que temos hoje é a respeito do nome do diretório acadêmico Raimundo Soares. Quem teria sido ele foi uma história que se perdeu parcialmente. O diretório foi fundado pelo seu período. Você sabe a história da escolha do nome? É uma memória que precisamos resgatar. Aí do Raimundo Soares. Você conhece, Aloísia? Interessante que já foram escritas algumas coisas da universidade, e aquele período que a Universidade Federal Fluminense nós tínhamos base em todos os cursos, todos os cursos. A estrutura do partido era uma estrutura interessante. Nós tínhamos base em todos os colégios e base em todas as escolas, escola de medicina, tem geografia naquela época, era um curso de direito, nós tínhamos no curso de matemática. Então, era uma universidade bastante politizada. Da minha sala de aula, morreu um em enfrentamento, na tortura, e outros foram presos. A metade do curso foi preso. Então, essa era a Universidade Federal Fluminense. Recentemente, fui entrevistada por uma estudante da universidade que exatamente está fazendo a história da universidade. Eu tenho a impressão que o nome do diretório é em homenagem ao sargento Raimundo Soares, eu acho, né? Que Raimundo Soares, vocês conhecem, sabem quem foi ele, não ou não? Raimundo Soares é o sargento que apareceu com as mãos amarradas, não foi isso? No Rio Guaíba. Apareceu no Rio Guaíba com as mãos amarradas. Ele era do movimento nacionalista revolucionário. MNR foi um movimento que surgiu antes da BPR. Eram sargentos nacionalistas, comunistas, né, de esquerda, enfim, que atuaram durante todo o período janguista dentro dos quartéis, muitos eram bases do partido, eram basicamente militares do Exército, da Força Aérea, né? E o Lucas Alves era sargento da Força Aérea, morreu em Minas na tortura. O Raimundo Soares foi preso, torturado em Porto Alegre, e apareceu o corpo dele no Rio Guaíba com as mãos amarradas. Seguramente fizeram tortura de afogamento, e alguma coisa aconteceu que ele morreu por lá, e o corpo dele apareceu. É um escândalo que deu na época, o jornal Movimento fez matéria sobre esse caso aí, e o diretório fez essa homenagem ao sargento Raimundo Soares, um sargento de esquerda, né? Assim como muitos militares nacionalistas, comunistas e tal, que sofreram, porque era tão diferente o exército, o poder militar, após a Revolução Tenentista, ou antes já da Revolução Tenentista, tinha um outro viés, era outro exército, era outra força aérea. Havia muitos militares nacionalistas. O Marechal Lott impediu o golpe contra Juscelino. Nós temos o grande marechal da legalidade, que é o Marechal Henrique Teixeira Lott. Nós temos militares nacionalistas, comunistas, generais, coronéis. Dentro do Exército, o partido tinha base em quase todos os quartéis. Quase todos os quartéis. Quando eu fiquei preso em Foz do Iguaçu, 2 sargentos me procuraram, me deram
pedaço de pano para me cobrir à noite, para deitar em cima, para não ficar no chão frio. Isso, solidariedade de companheiro. Me deram um jornal velho, revista, não sei que revista que era, da Radiolândia, não sei que Manchete, o quê, para me cobrir. Então, eram sargentos nacionalistas. Então, nós tínhamos essa característica nas Forças Armadas brasileiras, que após o golpe militar mudou muito com a doutrina de segurança nacional, que considerou inimigo não só os comunistas, esquerdistas e nacionalistas, considerou inimigo o próprio povo, porque, segundo a doutrina de segurança nacional, quem faz manifestação, seja professor, estudante, profissional liberal, quem fizer manifestação reivindicando seus direitos, passa a ser inimigo interno. O Exército existe hoje para combater exatamente quem? Os bolivianos? Quem? Para combater nós mesmos, né? Então, é a doutrina de segurança nacional, elaborada durante anos na escola, da tal Escola Superior de Guerra, que eu fico muito revoltado, professora, quando eu me lembro disso, porque nós, eu não sei, porque eu não estive no governo, mas nós temos que assumir as coisas, né? Nós ficamos 12 anos no governo. Eu não vou dizer eles, né, PT, não, nós ficamos 12 anos no governo. 4 de Lula, mais 4 de Lula, 4 de Dilma, mais 1 de Dilma, 12, 13 anos. E, apesar de que várias vezes fizemos reuniões dos comitês pela anistia, comitês de Memória e Verdade e Justiça, comitês dos mortos desaparecidos, comitê dos amigos dos familiares dos mortos desaparecidos, nas reuniões preparatórias da Comissão Memória e Verdade e Justiça, Comissão da Verdade. Várias vezes falamos do currículo das escolas de graduação, de formação de militares do Exército, Marinha Aeronáutica, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal, da necessidade de se mudar, tirar esse troço do currículo. Que doutrina de segurança nacional? Vamos falar da doutrina dos direitos humanos. Mas, infelizmente, o governo de concessão, o governo de coalizão, fez tantas concessões que acabou dando no que deu, e a gente fica revoltada, porque a gente tentou, mas não conseguimos, apesar de ter que passar 13 anos, como dizem lá na América Espanhola, com a manirra na mão, e não mudou a situação de formação das Forças Armadas. Hoje a Força Armada é isso que está aí, porque essa é a formação que eles têm. Nós podíamos ter mudado a formação. Era possível dizer que a correlação de força não era favorável. Ora, bolas. Correlação de força, o governo muda quando quer. Faltou tutano, tanto do presidente Lula como da presidente Dilma. Fizeram concessões, se arregaçaram, se acovardaram. Essa é a realidade. Mas foi o nosso governo. Nós temos que assumir. Nosso governo falhou. Não foram eles que falharam, foram nós. Desabafei. Mais alguma pergunta? Eu acho que essa colocação do Aloysio aí, alguém quer fazer? Parece que alguém se mexeu. Eu. Rita, pode falar, Rita. É muito interessante mesmo o que a Aloysio falou sobre as Forças Armadas. Eu casei com um militar, morei 23 anos dentro de uma base aérea, e é interessante isso mesmo. Apesar de assim, militar, porque eu sou professora também, de aderir greve, participar. Eu não era chamada pelo meu nome, eu era chamada como esposa do Subnelson, né? Que mulher não tem nome lá dentro. E eu vejo hoje, perdi muitos amigos, amigas, né? Pelo bolsominho, né? Como eles estão muito cegos com tudo que está acontecendo na nossa realidade de hoje, né? E eu pergunto para o Aloysio, como você vê a esquerda hoje
Para mim é muito... eu não vejo mais esquerda, eu não vejo mais nada assim, né? E em relação à Dilma, eu acho que ela poderia ter feito muito mais, porque ela também foi uma militante, a gente sabe. E o que você acha hoje da esquerda? Eu vejo da mesma forma que vocês. Não vejo diferente. São várias esquerdas, né? Nós temos várias esquerdas. Eu tenho defendido, e por aí afora tenho feito uma pregação, parece um pregador, né? Só falta uma Bíblia na minha mão para eu virar um pastor. Porque eu vivo defendendo há algum tempo para cá, desde que esse desgraçado assumiu lá, a necessidade urgente de uma grande frente nacional. E essa frente de salvação nacional é uma frente democrática. Eu não penso numa frente de esquerda, nesse momento. Eu defendo uma frente ampla de salvação nacional, composta por todos os setores que querem o Brasil livre dessa selvageria que está aí. Hoje, a contradição, no meu ponto de vista, é entre a selvageria e o humanismo, né? Não é necessário unir todos os políticos, partidos políticos e pessoas que defendem a humanização do país contra isso que está aí. Então, se vierem os liberais conservadores, que venham, ou os conservadores liberais, ou se vier a direita que sabe jantar com... e segurar os talheres no jantar e não ser tão selvagem, tão brucutu como essa gente que está no governo, que venha. A contradição hoje é a contradição democracia e ditadura. É necessário unir todas as forças políticas para tirar essa gente do governo. Pelo impeachment, ou seja, dado o que for, revolta popular, num país que falta vacina, com tanta gente morrendo, e o homem sentado em cima do dinheiro e não gasta. Então, a bandeira principal hoje é mobilização a favor da vacina já. Então, quando você fala em esquerda, são várias esquerdas. Eu estou nessa linha, mas tem a linha que quer uma frente de esquerda, revolucionária, operária, não sei o que, greve, uma greve. Que greve? O Brasil mudou muito, gente. O Brasil hoje não é o Brasil da década de 70, das grandes greves no ABC, ou sei lá, mesmo as greves da década de 70, anterior a 70, 68, em Osasco, Contagem, mais tarde, lá no ABC. Não existe mais isso, acabou. O perfil hoje da economia é outro, é bem outro. A professora sabe, está trabalhando com esses temas. Nós vivemos um outro período no país. Mato Grosso hoje é soja para todo lado, a cada carro imenso de grande só tem carrão, e gente com muito dinheiro, e oprimindo o trabalhador que está lá no meio da soja, lá passando fome e desmatando a floresta amazônica, oprimindo o indígena. Hoje é uma outra realidade. A realidade no estado do Rio é terrível. O estado do Rio foi tomado pelas milícias, pelo lumpesinato, no estado do Rio, trabalhador metalúrgico ou empregado ligado à produção é muito pouco, é um estado de serviço. É biscateiro, o povo vive de biscate, vive de Bolsa Família e ajuda emergencial, e com a Bíblia na mão, dominado pelas igrejas evangélicas e pelas milícias. É com esse povo aí que nós temos que lidar. É um outro povo, é uma outra realidade, uma realidade bem diferente da realidade da década de 60, 70 e 80. É necessário estudar melhor a realidade brasileira, essa é a nossa falha. Eu sinto falta da academia que possa ter um conhecimento maior da realidade brasileira, das relações de produção, das relações de trabalho na sociedade brasileira, e ver o que tem pela frente.
A vanguarda da revolução é a classe operária, mas que classe operária? Onde que ela está? Não é a maioria da população? Mudou o perfil. Mudou o perfil. Essa é a realidade. Então, é necessário conhecer o perfil. É necessário conhecer, faltam para nós, cientistas sociais, como Florestan Fernandes, e muitos que vocês não vão gostar mais, como Fernando Henrique Cardoso, Delcio Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, são muitos, né, que teorizaram, que estudaram, que escreveram sobre a realidade. É necessário conhecer a realidade. E se a gente não conhece a realidade, nós vamos dar um passo errado. Eu falo isso com o companheiro Neto. Ele deve estar nos ouvindo. Eu acho que ele é do PSTU. É lá de Santos, né? O companheiro Neto é um grande companheiro, trotskista. Companheiro Neto, não é o momento. Não é o momento. Não estamos vivendo o momento da revolução operária, proletária, não. Nós estamos vivendo o momento de uma frente ampla, democrática, patriótica. Esse é o momento. Vamos ver o que acontece. Nós temos que chegar até 2022. 22. Será que 2022, eu digo isso aqui vai ficar gravado. Eu tenho medo que a gente tenha que votar no menos pior, porque nós vamos votar no menos pior no segundo turno. Infelizmente, assim como o Carioca votou no Eduardo Paes contra o Crivella, nós podemos votar no menos pior contra o Bolsonaro. Mas tudo que vier é melhor que o Bolsonaro. Se vier Dória é melhor que o Bolsonaro, Eduardo Paes, até o Huck é melhor que o Bolsonaro. Então, nós vamos ter que... Olha, muita coisa vai acontecer até lá, e nós temos que ter muito cuidado em teorizar e discutir e traçar nossos planos. No momento, eu acho que nós devemos defender o Supremo Tribunal Federal, a Câmara e o Senado, as instituições democráticas que estão aí. Nós somos defensores dessas instituições. Mas são instituições burguesas. Sim, mas nós não estamos falando em revolução proletária. Nós estamos falando aqui em tirar essa barbárie do governo, a barbárie de um lado e a humanidade de outro. A civilização está passando por um perigo, um baita perigo. Então, é necessário fortalecer o campo democrático, o campo humanista, o campo civilizatório. Isso que é necessário hoje. E isolar essa gente que está lá, defendendo Câmara, Senado, Supremo, que vier pela frente. OAB, ABI, as instituições que, enfim, defendem um país humanizado. Não sei. Estou falando aí, vocês me deixaram falando, mandaram eu falar. Estou com 78 anos, velho fala muito. Luísio, nós estamos vivendo um momento bastante crítico mesmo. Se não tiverem mais perguntas, eu gostaria de fazer uma exposição sobre a trajetória do Benetasso, para a gente ir mais ou menos encaminhando, talvez depois para um fechamento, né, para as pessoas que precisam. Rose. Oi? Assim, uma meia pergunta, uma meia constatação, né? Que o nosso convidado estava se falando muito na questão da influência americana no regime brasileiro, na época da ditadura, no final da ditadura militar, né? Quando ele menciona Carter, por exemplo, menciona o presidente americano. E agora a gente está vendo também a influência, aí já não foi influência, né? Foi a fome com a vontade de comer, né? Do Trump com o Bolsonaro. Mas a gente está vendo aí a queda do Trump e voltando um presidente, vamos dizer assim, com um perfil mais estratégico, né? Mais assim, está vestido de democracia, né? Mais democrático. E eu queria saber o que ele acha sobre isso, como ele vê essa influência americana
e essa mudança nesse quadro. Então, acho que isso pode forçar um pouco a barra, pelo menos, ou como ele vê isso, se não pode forçar, como forçou lá atrás, como forçou os militares lá atrás, o regime militar lá atrás, se essa mudança na presidência também americana não vai, na visão dele, não pode forçar, de repente, também agora, numa mudança interna nossa? Sou eu? Está fechado o microfone da Rose. Então, entendeu a pergunta, Luísio? Entendi. Ela quer saber o impacto aí da queda do Trump, né? Da derrota eleitoral. Não, de fato, no período da ditadura militar, eu tenho a seguinte visão. A ditadura caiu, ou como Brizola diz, que foi engolida pelo povo, ou o povo comeu o mingau pela beirada, não é bem assim, não. É um conjunto de coisas, né? Conjunto de coisas. Gente, havia a luta das mulheres contra a carestia, quando houve aquela infração no final do governo Geisel. Teve o setor progressista da Igreja Católica, muito importante, muito importante. Teve oposição parlamentar, Alencar Furtado, Márcio Moreira Alves, Teotônio Vilela, e teve a luta armada, e teve um movimento de massa, e teve a luta na porta dos bancos na Suíça, na Europa, enfim, na Inglaterra, nos Estados Unidos, denunciando a tortura no Brasil. O desgaste que a ditadura sofreu lá fora foi imenso. Quando Carter assumiu, o presidente Carter, ele já assumiu nessa coisa toda, né? As denúncias. Nós enviávamos, de dentro da prisão, denúncias de tortura que eram levadas, às vezes pelos familiares, outras vezes por religiosos que iam nos visitar. Assim saiu denúncia de tortura da Ilha das Flores, que foi publicada nos Estados Unidos em vários veículos. Saiu tortura de Linhares, não foi? Lá de Juiz de Fora, de Itamaracá. Então, essas denúncias chegaram lá fora e estamparam mais as movimentações na frente dos bancos que financiavam as grandes obras da ditadura. Então, foi muito importante, sim, a chegada do presidente Carter no governo dos Estados Unidos. Ajudou a desgastar a ditadura. Foi esse conjunto que levou com que a coisa chegasse a um ponto que o general Figueiredo, o próprio Golbery, disse: vamos cair fora, porque até as Forças Armadas estão sendo corrompidas. Os militares estavam metendo a mão na cumbuca. Gente, estavam roubando. Aí, roubando mesmo. A hidrelétrica Itaipu, um diplomata foi assassinado porque ele denunciou superfaturamento na compra das turbinas. Ele apareceu morto, assassinado. O José Gondim, a filha Lígia Gondim, denunciou aí para meio mundo a morte do pai dela, porque ele comentou, ele não denunciou, ele comentou entre os amigos lá no Itamaraty, num daqueles coquetéis que eles faziam lá, hoje o Itamaraty mudou muito, ele comentou que estava havendo superfaturamento na compra das turbinas, ele era diplomata em Assunção. Então, roubaram pra caramba. E quando eles viram que as Forças Armadas estavam se corrompendo, além de assassinos, estupradores e tudo mais, estavam roubando abertamente. Aí a coisa foi degringolando, entregaram o poder para os civis e caíram fora. Mas, gente, eu quero aproveitar, com permisso, esse livro aqui saiu em 2005. Eu posso resumir em alguns minutos a história desse livro. Em 1900 ou 2000 e pouco, eu
avancei muito na busca aos desaparecidos políticos últimos, vamos chamar de os remanescentes da Vanguarda Popular Revolucionária. Era um grupo que estava asilado em Buenos Aires, ou exilado em Buenos Aires, que após o golpe no Chile, eles foram para Buenos Aires. Esse grupo decidiu voltar para o Brasil e fazer a luta armada, e eles foram levados para uma armadilha por um traidor, que era uma pessoa ligada ao Centro de Informações do Exército, que era comandado pelo coronel Paulo Malhães. Eles foram levados para uma armadilha dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Eu estava em Buenos Aires, que eu fui manter um contato, que naquele período que eu estava clandestino, eu ia fazer meus contatos fora da minha área, de preferência em Buenos Aires. Eu ia para lá para fazer os contatos. E eu fui fazer meu último contato com o companheiro, falar: companheiro, abandona tudo, vai cuidar da sua família, fica quietinho, vamos ver o que acontece daqui para frente. A ditadura está caindo. Se a gente fizer qualquer ação armada agora, vão complicar as coisas, a VPR acabou. Eu fui falar com esse companheiro, que estava em Londrina, na região do Norte Velho, região de cafeicultura, fazia um trabalho de base com os boia fria, né? Eu fui falar com esse companheiro quando eu me deparei com Onofre Pinto e o sargento Alberi numa rua lá em Buenos Aires, na Avenida Correntes com a Flórida. E o sargento Alberi me chamou para voltar para o Brasil, que a luta armada iria ser retomada. Estou falando de 1974. Estou falando de janeiro de 1974, que a luta armada seria retomada no Brasil, que ele sabia que eu tinha um trabalho grande na região do Alto Uruguai e que era para juntar o meu trabalho de VPR com o trabalho deles, a gente fazia aqui uma coisa grande. Não sei. Falei: meu amigo, eu muito cauteloso. Falei, tudo bem, a gente se encontra mais tarde e vamos conversar, é possível. Possível nada, caí fora, eu já tinha caído fora desse negócio. Agora, por que eu caí fora daquele contato? Primeiro, porque eu estava com medo. Segundo, estava com medo porque eu estava com a família. Segundo, porque naquele momento qualquer ação armada ia fortalecer o aparelho repressivo. Terceiro, porque aquele Alberi ali, eu achava ele um cara meio esquisito. E o Onofre era acusado de ter sido liberal na segurança interna da organização e que levou à morte 6 companheiros em Olinda e Recife. Então eu caí fora. Mas eu fiquei com aquele negócio, voltei para o Brasil e fiquei com aquele negócio na cabeça. O que aconteceu com aquele grupo? Ele sumiu, desapareceu. Aí eu comecei a pesquisar, escrevi um relatório para a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, sobre os mortos e desaparecidos políticos. O relatório comecei a escrever e fui dando um tempero jornalístico, fui dando assim um estilo jornalístico ao relatório, um relatório sobre a minha busca de desaparecido político, contextualizei, escrevi um pouco sobre mim e acabou virando esse livro. Ou seja, é a busca de desaparecidos políticos que foram levados para uma emboscada, comandado pelo capitão Paulo Malhães e mais os seus asseclas da Casa da Morte de Petrópolis, que levou à morte o Daniel Carvalho, Joel Carvalho, Onofre Pinto, José Lavecchia, Victor Ramos e Henrique Ruge, que estão até hoje desaparecidos. Era isso aí. Não fiz comercial, só quis contar a história, minha busca aos desaparecidos políticos, que foi uma luta importante, que eu acho que eu cumpri essa missão. A gente foi lá para o parque, no governo Lula, 3 vezes, ou 4 vezes, fazer escavação com
especialistas, né, muitos da USP e tal, geólogos, pessoal da antropologia. Fizemos várias pesquisas de solo e escavações. Depois, no governo da Dilma, fizemos uma escavação, não foi no Temer, a última foi a doutora Eugênia Gonzaga, que todos aqui conhecem, que é promotora pública. Já foi após que na Dilma não fizemos nenhum, fizemos no Lula e depois fizemos no Temer. Ela conseguiu pelo Ministério Público Federal, mas nada foi encontrado. Os companheiros continuam desaparecidos, assim como muitos companheiros nossos que estão desaparecidos. Devolvo a palavra para a companheira Rose, professora. Certo, Aloísio. O livro do Aloísio, eu encomendei, viu, Aloísio? Pela estante virtual, está para chegar, vou ler seu livro com bastante interesse. Eu queria falar um pouco sobre a trajetória do Antônio Benetasso. Está aqui a Rita, a Hanna estava presente, elas fazem parte, né, de um coletivo de teatro, um grupo de teatro chamado Teatro da Trincheira, né, Rita? E que está trabalhando com o dossiê Benetasso Presente, que foi um dossiê que foi elaborado por um coletivo da Escola Tomás Ribeiro de Lima, que é a escola onde eu trabalhei 17 anos, e que Antônio Benetasso foi aluno lá durante o ginásio. A trajetória do Benetasso é muito parecida com a do Aloísio. O Benetasso nasceu na Itália, em Verona, em 1941, veio com 9 anos para o Brasil, mas a questão o que eu digo que é parecido é porque, assim, aqui no Tomás, mesmo aqui em Caraguatatuba, o Antônio Benetasso fundou um grêmio da escola, ali onde ele já organizava, né, algumas demandas, lia muito. E quando ele terminou o ginásio aqui, ele foi lá para o Washington Luiz, começou a participar, o Instituto Washington Luiz em Mogi das Cruzes, porque Caraguá, àquela altura, não tinha ensino médio, né, o científico, o curso equivalente a hoje, o que seria o ensino médio. Então, o Benetasso vai para lá, e é lá que ele começa a participar ativamente do grêmio da escola, e isso na virada da década de 50 para a década de 60, e o Benetasso, ele ingressa no Partido Comunista, bastante jovem, ainda durante o ensino médio, como o Aloísio, né, contou. E ali ele começa a fazer um movimento de politização, reuniões em casa. Depois ele ingressa na USP, na arquitetura, na filosofia, foi diretor do centro acadêmico, foi presidente do centro acadêmico da filosofia, começou a trabalhar em cursinhos, e também fazia muito esse trabalho, antes de entrar na luta armada, o Benetasso fazia muito esse trabalho de politização. E ele era um rapaz muito culto, muito inteligente, e, assim, os alunos dele, né, essa experiência que o Aloysio também conta, lá de Foz, que o pessoal era mais receptivo dentro do universo da USP, né, principalmente da filosofia, era na Maria Antônia ainda, havia muitos professores, né, Florestana de lá, Antônio Cândido, muitos professores da esquerda que já tinham ali um contato com os alunos e uma politização, mesmo lá na arquitetura nós tínhamos professores como Urtigas, que eram, assim, professores que tinham aquele grupo de alunos já de esquerda, e o Benetasso, ele começa a participar, ele sai também na dissidência, né, do Partidão, como o Aloysio também saiu na dissidência, e ele vai para a LN, né, que era a dissidência que foi puxada pelo Marighella, né. Depois ele vai para Cuba, ele vai em 69 para Cuba, já numa situação que a presença dele ele já estava aqui na clandestinidade, ele já não estava mais frequentando as aulas, né? A Universidade de São Paulo, ela foi muito
atacada. Fizeram a comissão da verdade na USP, então o próprio reitor da USP, ele entregava os prontuários dos alunos, né? Então a repressão, muita gente da USP dançou, por conta do próprio esquema, né? Lá, e muita infiltração também, né? Se atuava no movimento estudantil, então muitos infiltrados, e aí ele vai para Cuba, volta em 71, no começo do ano, e ele é assassinado no mesmo ano, no final de outubro, né? E enquanto ele estava aqui no Brasil, nessa volta, ele teve uma companheira que não caiu no mesmo momento que ele, e ele escrevia um jornal nessa época, a Imprensa Popular. Então, o Antônio Benetasso, ele participou também da luta armada, mas ele tinha muito esse papel de intelectual, de produtor de conteúdo, né? Então tinha o jornal, e ele participava também, eles queriam montar uma imprensa operária, um jornal operário, estavam nesse projeto, mas quando ele volta para o Brasil, todo mundo que tinha ido para Cuba, lá também teve, né, infiltração, todo mundo que foi voltando foi caindo, né? Depois que ele foi para Cuba, eles fundaram lá o MOLIPO, que era o Movimento de Libertação Nacional, o Movimento de Libertação Popular. A companheira dele, a Cida Horta, não caiu, depois ela foi para o Chile, já teve o bebê em Cuba, de lá foi para Cuba, e essa criança faleceu quando tinha 3 anos em Cuba. E a Cida Horta, até hoje, ela tem todos esses traumas, né, que o Aloysio tem, apesar de nunca ter sido preso, mas ela teve irmãos que foram presos, e a família sofreu muito, era uma família numerosa, a Cida aqui do interior, a família também sofreu muitos traumas por isso, os pais, né, tem toda essa história, além dos filhos, né, das pessoas que participaram da luta democrática e da luta armada, porque se a gente pega um caso como o Vladimir Herzog, por exemplo, não é? Que era uma pessoa que era do Partido Comunista, um jornalista que tinha endereço fixo, local de trabalho fixo, e que foi assassinado, né? Ele foi para depor e foi assassinado na tortura pelo Estado. Então, essa história do Antônio Benetasso, naquele momento, que era 2010, eu achei que ela precisava ser contada, não existia, assim, existia muitas pessoas com as quais eu convivia, que tinham convivido com Benetasso, que tinham estudado com eles, e nós estávamos aí nos aproximando dos 50 anos do golpe, como o Aloysio fez essas críticas, né, o governo da Dilma, mas a Dilma, se vocês se lembrarem bem, na posse dela, ela já falou de todos os companheiros mortos, né, ela teve toda, um esforço para ter essa Comissão da Verdade, e eu acho que essa Comissão da Verdade, que ela tanto contrariou os militares, foi onde a gente começou a sentir um sabor muito amargo, que era o sabor da verdade sem justiça. Por quê? Porque houve a autoanistia, aí nós vimos todas aquelas barbaridades, o tipo de tortura, com animais, com cobra, sabe, a cadeira do dragão, aquelas coisas horríveis, gente assassinada que você vê as fotos, fica horrorizada, e tudo isso sem culpa, né? E nós percebemos que o Exército Brasileiro, ele prossegue, né, na mesma toada. As forças repressivas do Estado, elas não matam mais os subversivos, mas elas continuam matando muito. Então, no período democrático, nós temos ainda uma polícia que mata muito, né, que tem aí o recurso tem o recurso para dizer que foi em conflito, que foi e tal, e que a gente sabe que não é assim pelos depoimentos das pessoas, só que essas pessoas que são assassinadas hoje, elas não têm a mesma voz, né, dos mortos e desaparecidos durante a ditadura, que em sua maioria eram estudantes, que sua maioria eram filhos da classe média alta,
Então, são pessoas que têm voz social, né? Então, eu achei muito interessante, naquele tempo, desenvolver um trabalho de história oral. Por quê? Porque eu acho que a história oral, ela cria vínculos entre as pessoas. Nós trabalhamos muito com documentos também. O documento, nós procuramos primeiro documentação do Benetácio na escola, não existia prontuário dele, né? E a gente sabe que os mecanismos de trabalho no DOPS do DOPS, porque o pessoal falou, o DOPS está lá em São Paulo, todas as delegacias, elas atuavam, né, de forma uniforme. Então, nós procuramos o prontuário dele, não achamos os documentos na escola, foi o primeiro arquivo que nós procuramos, e aí uma aluna ia sempre, a Isabel Mesquita, ela sempre ia para Mogi. Aí eu conversei com a diretora da escola, eu falei, se ele foi transferido, ele deve ter levado, né, os documentos dele daqui. E realmente nós encontramos o prontuário dele lá, no prontuário toda a documentação relativa aqui ao Tomás Ribeiro de Lima, e depois nós visitamos a escola também, porque ele morou lá, e até ele morou lá, assim, a pessoa que abrigou o Benetácio de início era um fornecedor do seu Pietro, que era pai dele, e que tinha uma loja aqui, né? Então, era um fornecedor de gás. E ele vai para Mogi e fica trabalhando lá, né? Então, Mogi foi uma cidade, assim, de passagem para ele. E depois nós visitamos a escola. Então, essa escola é interessante porque eles têm um museuzinho da escola. Então, eles têm os livros de registros, de advertência. Então, os alunos documentaram tudo isso, conversaram com o filho desse senhor, que também foi gremista, era, acho que 2 anos mais novo, que é o professor Cardozinho, lá de Mogi, que foi vereador também pela oposição, professor de história, então os alunos conversaram com ele, nós fizemos um trabalho lá, e depois nós fizemos esse trabalho também de procurar nos arquivos dos desaparecidos políticos, lá com a Amelinha Teles, e também nós começamos a visitar o Memorial da Resistência também. E depois da construção desse dossiê, que nós entrevistamos um corpo de pessoas aqui que não apenas estudaram com ele, mas eram pessoas que eram amigos dele, porque, assim, a família Poloni, porque eram italianos também, a família Poloni da gráfica, né, a família do Roaldo Facchini, que eles privavam de uma convivência maior, até por conta da ascendência italiana e tal. Então, nós conversamos com essas pessoas, os alunos trabalharam com a degravação dessas entrevistas, então é um material bem extenso. Depois nós trabalhamos também com um corpo de entrevistados em São Paulo, de amigos dele, o Alipe Freire nos ajudou muito com isso, e os alunos fizeram um roteiro Benetácio lá, visitaram o Copan, a Maria Antônia, que virou museu, né, agora, museu não, virou um centro de arte, de exposições, e que faz um trabalho de memória. Então, foi bastante interessante os alunos trabalharem tanto com as fontes documentais, e como nós já estávamos, a partir de um momento, já com as comissões, aí da Anistia, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Direito à Memória e à Verdade, depois do Programa Nacional de 2009, nós começamos a ter as audiências públicas, assim, e logo em seguida a Comissão da Verdade. Foi um período muito interessante para a gente desenvolver o trabalho, porque era algo que estava acontecendo no Brasil todo. Aí, quando a Comissão Estadual da Verdade, aqui na LESP, foi fazer a audiência da morte do Antônio Benetácio, eles nos convidaram até para compor a mesa, foi um grupo de alunos, e foi bastante interessante, porque nós desenvolvemos várias ações de memória, nós chegamos a fazer concursos na escola sobre o tema, os filmes sobre a ditadura, os alunos viram, discutiram muito, né? Nós fizemos aulas públicas, e eu acho que aquela geração, aqueles alunos ali na escola, eles tiveram, assim, uma oportunidade de conhecer a nossa história, né? E nós também tivemos Maurício Poeta Neto, que fez um cordel aqui, até a Hanna, que
que é do Trincheira, diretora do Trincheira, ela conheceu esse trabalho no Memorial da Resistência, que ela era arte educadora lá. Então é isso, é uma trajetória que eu acho que tem que ser conhecida, a história dessa geração. A Luísa está aí com 78 anos, o Benetas estaria fazendo 80 anos, né? Agora, esse ano, né? Em 2021. Então, é uma geração que tem que contar essa história, porque nós vimos que é importante que seja contada. É muito importante, porque quando a gente pensa, a Luísa sofreu, o Benetasso e a família dele, todo mundo que participou, mas o povo brasileiro foi um golpe contra o povo, né? Nós temos um déficit, um passivo enorme, o povo assim que não conhece a história, né? Que foi privado, que foi enganado aí, e que ainda, né, agora nós estamos vivendo aí uma situação aí, uma revanche do Exército Brasileiro, né, porque, na verdade, é isso que está acontecendo com esses generais aí que estão no poder, que parece que eles estão querendo deixar aquela narrativa de um exército heróico que salvou o Brasil do comunismo, né, aquela conversa toda, eles estão querendo retomar isso, só que está ficando muito feio, porque naquele tempo eles tinham censura, agora não, agora nós vivemos numa democracia, isso não cola mais, né? Nós estamos vendo, além de saber, de conhecer o passado, nós estamos vendo como é que eles estão agindo, tá certo? Então, esse presente está servindo, eu acho, para abrir mais os olhos em relação ao passado, né? Então, é isso. Depois, quando eu me aposentei, assim, eu deixei de fazer esse trabalho, porque a gente fazia leitura, porque nós conseguimos aqui nomear um palco, né? Ali o palco central, ali do Polo Cultural, tem o nome do Antônio Benetas, que foi uma luta da gente, abaixo-assinado, e conversar com vereadores e tudo. E, então, eu fazia atividades de memória lá, os alunos de todas as turmas liam esse cordel do Maurício, ali, e enquanto os alunos liam, as pessoas que estavam passando vinham, perguntavam, e a gente fazia todo esse trabalho, né? Que agora eu não posso fazer mais, assim, com um grupo de alunos, mas eu estou, assim, extremamente feliz que o Teatro da Trincheira, eles tenham retomado essa história para a gente continuar trabalhando, porque é muito importante preservar a nossa memória. É muito importante que o jovem, que todos nós conheçamos a história do país, não é? E esses documentos, porque a gente falou muito aqui de documentos, esses documentos que nós temos, que têm que ser revelados, né? A Comissão da Verdade nos mostrou que esses documentos são mentirosos, porque pela versão da morte do Antônio Benetasso, ele morreu atropelado, né? Ele morreu atropelado, que é até uma narrativa, uma historinha que eles contavam, né? O Alexandre Vanucchi também teve a mesma narrativa, né? Aí do atropelamento. E é isso. E a gente só ficou sabendo no final de 2015, né? Com esse livro, A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy, como é que foi a morte dele, né? Que nem a família, assim, sabia. Ele faz um trabalho de 10 anos, conversando com agentes, está aí com a casa, essa casa da vovó era a casa do inferno, né, Aloysio? Então, aí que a história da morte do Benetasso vai como é que ele morreu, né? Ele caiu num dia, 2 dias depois, ele caiu, 2 dias depois ele estava morto, ele foi assassinado, ele foi levado para um sítio em Palheireiros, e lá ele já sofreu, né, aí, e já levaram ele de volta, iam jogar embaixo do caminhão mesmo, mas ele acordou ali, eles voltaram para Parelheiros e acabaram, imagina, um artista, né, uma pessoa sensível como ele, foi assassinado com pedras na cabeça, né, teve o crânio. Então, são coisas assim que realmente o Brasil é muito esquisito, né? A gente saber que tudo isso foi
autoanistiado, que essa lei, que esses crimes, na verdade, eles são crimes contra a humanidade, eles não prescrevem, né? Então, precisa ter isso mesmo, ter coragem, né? Ter coragem, ter um movimento, e aqui no Brasil é complicado porque as nossas elites, elas têm tudo na mão, né? Tem tudo na mão, a comunicação, o judiciário, o dinheiro, né, que faz com que eles elejam aí os seus representantes. Então, é isso. Mas a gente continua essa luta aí, né, continua essa luta, é importante que a gente vá sempre trazendo, né, a memória aí dessa ditadura que está aí, né, está tendo aí parece que está aí voltando, está querendo voltar, né, tá difícil, né, nós estamos numa situação difícil, eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, como é que vocês veem esse momento. Passa a palavra. O Teatro da Trincheira falar um pouquinho sobre essa experiência, falar Hanna, a Luciana também está aí. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Boa noite. Nossa, é muito bom estar aqui presente nesse evento hoje, poder ouvir um pouco da experiência do Aloísio, né, da trajetória de vida dele, a companheira Rose também, né, todos aqui presentes. Eu sou a Hanna, eu dirijo o grupo Teatro de Trincheira, e a memória, como vocês também trabalham, a gente entende como sendo um legado, e principalmente nós que somos pessoas preocupadas com essa memória da resistência mesmo, dessa memória que tentaram apagar, tentaram sufocar, a gente se sente responsável pelo legado dessa memória para evitar o controle da narrativa pelos que sempre controlam essa narrativa, né? Então, essa tarefa de democratizar o acesso a essas informações, de poder passar para as próximas gerações e para as nossas gerações, né? A minha e aos mais velhos do que eu, as mais velhas, que viveram, mas viveram de outras formas e muitas vezes não tiveram acesso mesmo à informação. Então, o Teatro de Trincheira hoje está fazendo 3 anos, não hoje, esse ano está fazendo 3 anos, e é uma missão aqui em Caraguatatuba, né, um trabalho aí voluntário de pessoas que se comprometem com a arte e com a verdade, a memória, a justiça. E foi um prazer muito grande quando eu cheguei em Caraguatatuba, porque, como a Rose falou, eu trabalhava no Memorial da Resistência, e de lá a gente já ouvia esse legado de memória tão importante sobre a trajetória do Antônio Benetasso. E quando cheguei e o grupo estava um pouco mais confiante, a procurei, e juntos, né, junto do grupo, a gente conseguiu aí começar esse trabalho de memória. A peça, eu digo para vocês que está um pouco difícil de sair, porque a gente está nesse contexto de pandemia, então estamos trabalhando maneiras online, maneiras de ensaio online, e nós não vamos sair à rua nem para ensaiar antes de vacina, porque isso também é um corpo político, é um projeto político, mostrar que o grupo está preocupado com isso, né? Mas ela sairá em breve, quando todos formos jacarés, e aí eu convido a todos, e vou também, né? A gente vai poder fazer gravações para que essa mídia fique disponibilizada online, mas a priori é um trabalho de rua, porque o grupo de teatro acredita que o trabalho de teatro na rua é o que mais leva ao acesso e à democratização, é o que vai chegar no padeiro, é o que vai chegar no taxista, no Uber, no entregador, e daí para dentro da escola, né, para a gente poder conversar com o maior número de pessoas. Eu ia pedir para a Hanna passar um link do grupo de teatro dela para a gente fazer essa ponte também. E aí, enquanto isso, eu também vou colocando
as áreas onde o Aloysio está trabalhando, né, que é o Documentos Revelados, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu e a rádio do CDH. E aí é isso, se a Rose puder assumir aí a palavra. Certo. Mas alguém da trincheira quer falar com a gente? Eu só vou falar uma coisinha que eu acho muito importante mesmo, nós trabalharmos isso, que eu acho que o jovem hoje, ele não está, ele nem sabe o que ele quer, e nós temos que ter esse tipo de teatro de rua mesmo, para levarmos para todas as comunidades, para toda Caraguatatuba, né, que nós sabemos que é tão retrógrada, né? Então, eu acho importante. E estamos aí para o que deve é. Companheiros e companheiras. Eu levantei a mãozinha ali. Isso, Aloysio, fale. Levantei a mãozinha lá porque eu quero dar um pitaco. Há um tempo atrás, eu queria fazer um trabalho sobre a participação de italianos e filhos de italianos na Revolução Brasileira, seria assim, né? Benetazzo seria um dos personagens. E também eu estaria bastante inspirado no companheiro Roberto De Fortini, no Bruno Piola. São muitos, muito. Eu não sei porquê, uma coisa interessante, tem tanto oriunde, né, nas organizações armadas, mesmo no processo todo, que vale a pena alguém, eu não vou fazer mais, porque eu ando com preguiça danada, né? Não, velho, agora eu quero cuidar de horta, jabuti, e meu site e a rádio. Mas a academia poderia fazer um trabalho sobre a participação desses filhos de italianos que migraram para o Brasil e dos italianos que vieram para o Brasil morar no processo revolucionário brasileiro. Não tem tem Martinelli, tanta gente. E por falar nisso, o Roberto De Fortini, vou contar para vocês. Ele saiu comigo Ele é nascido em Firenze, né? Numa aldeia, num lugarzinho chamado Vicenza, e o pai dele era do Partido Comunista Italiano, ele era partisani. É daquela cidadezinha onde tacaram fogo numa igreja e mataram muitos resistentes, né? O pai dele era partigiani, né? E ele veio para o Brasil muito jovem, Roberto De Fortini, adolescente, um pouco mais. Ele veio para o Brasil, foi trabalhar de mascate no Sul, depois entrou no Partido Operário Revolucionário, POC, depois veio para a VPR, foi preso, né, pelo capitão Malhães, saiu no sequestro do suíço, e pasmem vocês, é o que eu vou falar. Ele está clandestino até os dias de hoje. Eu sempre chamo ele daquele japonês que acaba a Segunda Guerra e ele continua escondido numa ilha. O Roberto De Fortini continua clandestino, com documento falso, com outro nome. E eu pergunto, a última vez que eu estive com ele, onde ele mora, falei com ele, mas Fortini, já acabou tudo, rapaz, acabou nada, ele falou. A VPR acabou, Fortini. Não acabou, continua. Ele continua com as mesmas ideias, parece que o tempo parou para ele, entende? Se um dia alguém quiser entrevistá-lo e conversar com ele, com esse resgate de memória oral, só que ele fala uma mistura de português, espanhol e italiano. Ele fala dialeto, né? Então, se eu estiver por aqui ainda, se eu sobreviver à pandemia, posso levar quem estiver interessado em fazer um trabalho de pesquisa sobre o último clandestino. É só isso, Rose, que eu queria falar. Tá certo. Outro dia que também, né, apareceu uma história de uma
de uma senhora de 100 anos, vocês viram, acompanharam essa história? Que ela também participou da luta armada, ali você viu, Aloysio? Vi. Uma história incrível, né? E aí ela ficou, poucos dias depois que a família descobriu, ela faleceu, né? Mas é uma história muito maluca. E ela também estava com outro nome, né? Assim, precisou. Bom, gente, então, alguém quer falar? Delfotini, a história do Roberto Delfotini é mais maluca ainda, pelo seguinte, que ele mora até hoje num pedaço de terra que era da esquerda armada, que era da VPR. E ele fala que ele está cuidando da propriedade da VPR. Eu falei, mas Fortini, não existe uma VPR, a propriedade agora é sua. Eu fui lá para a Zenaide Machado, que mora em Campinas, e fui com o Diógenes Oliveira, que é de Porto Alegre, fomos lá, autorizando ele a vender, se apropriar daquele pedaço de terra, e falou, não, eu estou cuidando porque não pertence a mim, pertence à organização. Então, E fala sério. Claro, ele briga comigo. Hã? É daqueles italianos, ele tem 83 anos. É daqueles italianos que tem a mão grandona, imensa, de grande, cada dedão, sabe? Ele trabalha com a terra e é mecânico também. E ele tem esse pensamento, ele só escuta rádio, como chama? Lá da Venezuela, uma rede de televisão, que eu esqueci, foi o Chaves que criou, agora esqueci. Eu também esqueci, mas sei qual é. Ele só fica ligado a esse tipo de notícia, ele vota no peronismo, votou na Cristina, ele mora na Argentina, né? Então, eu já falei, cara, você é falsidade ideológica, você vai ser preso aqui, você está com outro documento. Não, eu nasci na Argentina, agora faz anos. Porque ele fez documento lá, né? Com outro nome, né? Então, é uma figura, assim, muito interessante para alguém trabalhar a memória dele. Entende? É verdade mesmo, viu, gente? Olha aí, Eduardo. Bem interessante, né? Se o Eduardo quiser, eu levo ele lá para ele gravar, filmar. Viu, Eduardo? Eu adoraria, mas eu estou terminando um curso de História Oral agora, não tem nem câmera, nem equipamento, preciso me profissionalizar mais. Vaquinha, faz vaquinha. Eu queria fazer uma pergunta ainda, se tiver tempo, né? Porque a gente já está bastante se prolongando bastante já, né? Vou fazer uma. Pode fazer. Meio que... Deixa eu ver, eu não vou lembrar de cabeça. Então, eu pergunto para o Luiz, para ele retomar aquele período que as ditaduras estavam se formando na América Latina. Era um contexto de Guerra Fria, né? Mas aqueles anos 60 pareciam promissores para a esquerda. Então, em que momento que, sei lá, caiu a ficha de que não ia acontecer uma revolução na América Latina? Na verdade, aconteceu o oposto, né? Os estados nacionais iam se fechar para reprimir realmente as esquerdas latino-americanas. Então é isso, em que momento que caiu a ficha, né, de que não ia dar. Você colocou uma questão para mim? Sim. Eduardo. Quer que eu repita? Não precisa. Você sabe o que é você atuar atrás das linhas inimigas em termos de guerra? Não. Você, quando atua você tem uma linha amiga, linha inimiga. Você atua atrás das linhas do inimigo. Na Guerra Fria, a luta armada aqui no continente
em El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Venezuela, na Colômbia, aqui no Brasil, Bolívia, foi atrás das linhas inimigas, porque foi dentro do campo dos Estados Unidos. A gente atuou dentro do campo americano. Aqui é diferente do Vietnã, e Cuba foi dentro do campo de domínio americano, não é? A gente atuou atrás das linhas inimigas. Mas aí, foi um dos primeiros livros que se escreveu logo após a redemocratização, não lembro o nome, eu sei, o autor chama Mir, sobrenome. Mir. Ele diz que nós fomos usados na Guerra Fria pela União Soviética. Não fomos. Talvez sim, talvez não sei. A gente atuou atrás das linhas inimigas, mas nós fomos contra a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas e os tanques russos. Nós fomos a favor da Primavera de Praga. Nós tínhamos uma posição contra a burocracia e o capitalismo do Estado da União Soviética e Europa Oriental. Nós éramos libertários. Com a Guerra Fria na cabeça dos militares, nós éramos agentes de Moscou. Depois eles evoluíram e viram que nós não éramos nada disso. Que a esquerda armada, ela surgiu dentro de um outro contexto internacional, né? Nós tivemos alguma influência, pode ser, com a luta de maio na França, né? Talvez a gente tenha tido uma influência do maio francês, pode ser, dentro do movimento estudantil, né? Mas nós éramos muito rebeldes, a gente nunca se submeteu aos ditames diferente do Partido Comunista Brasileiro. Ele era submetido à Terceira Internacional e ao Partido Comunista da União Soviética, assim como o PCdoB era profundamente ligado à China, depois à Albânia. A esquerda armada, não. A esquerda armada nunca dentro do contexto da Guerra Fria, a gente sempre teve uma posição muito, muito em cima da terra. Teve Mariátegui, no Peru, ele desenvolveu uma teoria muito interessante. Ele aplicou o marxismo à realidade peruana. É isso que a gente tentamos fazer, adaptar o marxismo à realidade do Brasil e ter um programa de governo brasileiro sem se submeter à questão da Guerra Fria, apesar de estar atuando nas linhas inimigas, dentro do território de domínio americano. É uma coisa meio assim complexo. Pode ser que a gente, atuando aqui, tenha sido passado por desgastado a influência americana no continente, mas nós nunca tivemos ajuda da União Soviética em nossas ações. Alguma ajuda que nós tivemos da solidariedade foi de Cuba, mas foi ajuda em termos de solidariedade, nada mais que isso. Pelo menos a Ação Libertadora Nacional, a VPR, a PR8, a dissidência da Guanabara, a única ajuda que tiveram foi a solidariedade, em termos de arma, dinheiro, essas coisas, nada. Nós fomos buscar dinheiro no banco e arma no quartel. Então, a questão da Guerra Fria, para nós, passou batido, né? A gente atuava no contexto de Guerra Fria. A ditadura, ela usou a Guerra Fria para a repressão, para dar o golpe para a repressão. Isso é tudo, né? É por aí, que eu não sei se... É uma discussão mais longa, né? Não sei se cabe agora, né? É isso. Obrigado. Não. Rose, está desligado seu microfone. Está desligado, Rose, ainda, querida. Seu microfone está desligado, Rose. Desculpa, é que está difícil de rolar aqui. Então, nós estamos com duas
2 horas e meia, né? Eu vi que algumas pessoas já saíram, acho que elas cansa, né? Assim, dá, às vezes alguma fome e tal. Ah, e eu não sei, se ninguém tiver mais alguma questão, eu gostaria de ir finalizando. O que vocês acham, Silvia? Olha, eu quero agradecer. Eu assim fiquei quietinho porque hoje a minha sinusite está atacadíssima. Então, eu fiquei mais quietinha, mas eu amei. Tem discussões muito importantes. Eu acho que, como o Aloísio falou, essa última discussão que foi a partir do que o Eduardo falou, é uma discussão muito interessante, que me anima muito pensar hoje, né, quais são as possibilidades, né, que nós que enfrentamos aí, né, estamos mais da ala esquerda, vamos continuar dizendo assim, né? Quais são as possibilidades diante da atual conjuntura da gente realmente proporcionar mudanças mais profundas, né? Mas uma coisa eu não quero prolongar, não, sabe, Aloysio? Não é para responder, não. A gente pode convidar você para um outro momento. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu estou ouvindo ultimamente por exemplo, eu ouvi muito, eu gosto muito de ouvir a análise de conjuntura nacional e internacional do Pimenta, do Rui Costa Pimenta, do PCO. Né? Gosto muito das análises dele, ele é muito lúcido, mas ele também fala que em vários momentos o mesmo Partido dos Trabalhadores ele deixou a base, deixou esse trabalho de base. E que as esquerdas também, elas estão todas deixaram esses trabalhos de base para alçar o poder, para concorrer a eleições e etc, e etc e tal. E hoje, fazendo um dossiê de uma artesã muito linda, que ela é ceramista, mas ela é uma ativista, ela é educadora, ela é pesquisadora, uma mulher muito simples, que estudou até o 4º ano antigo primário, mas ela é de uma grandiosidade imensa, né? Negra, mulher, essas questões todas. E ela foi, hoje, com 70 e poucos anos, ela foi uma das criadoras do Partido dos Trabalhadores aqui no Vale do Jequitinhonha, em Minas. Todo aquele sonho que esse pessoal tinha, né? Esse sonho de base, de transformar o seu lugar, de transformar o mundo, de transformar o Brasil, né? Esse sonho ainda, claro, ele existe, está em muita gente, né? Agora, quais são? Hoje até uma amiga pergunta, quais são as possibilidades nossa, porque as estratégias que tínhamos não temos mais, quer dizer, não funcionam mais. A estratégia deles continua funcionando, a nossa já não funciona mais, né? A greve, por exemplo, é uma, você mesmo está pontuando, né? Que hoje a questão do trabalho mudou muito, né? A questão dos trabalhadores mudou muito. Então, são tantas questões, e ouvir você refletir sobre as possibilidades que vocês, jovens daquela época, animados, vocês eram, né, iam para a luta armada, pegar arma, viver clandestinamente, viver fugindo, foram torturados. E hoje, né? E hoje, vocês, de certa forma, né? A gente tem que agradecer muito a vocês por essa luta, né? Por um Brasil mais justo, por um Brasil, né? Realmente que a riqueza do nosso país, que é imensamente rico, fique para o povo brasileiro. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Pessoalmente a você, né? E eu acho que as lembranças, as memórias são muito importantes, como a Hanna falou, né? A nossa geração precisa saber disso, né? A gente precisa dessa história, a gente precisa, o passado é muito importante, a gente tem que voltar e olhar para trás. E eu quero agradecer você, que é uma pessoa viva, né? Que lutou. Agradeço muito por essa luta, e essa luta continua em nós aí, né? Sempre estamos lutando em várias trincheiras aí,
e eu fico atenta, né? Aí a preocupação minha é essa, né? Quais são as possibilidades que a gente tem, de fato. Eu não visualizo isso nesse momento de uma revolução, né? Porque a revolução é porque muda tudo, é para mudar tudo mesmo, né? Toda uma estrutura. Então, quais são essas possibilidades, né? Onde a gente pode ver essa possibilidade? Então, são tantas coisas. Eu quero agradecer, Aloysio, a você, viu, a sua luta, da sua geração, que conseguiu sim, não foi vitorioso, né, em termos políticos aí, mas vocês são vitoriosos no sentido de trazer uma humanidade, trazer um mundo melhor para todo mundo. Eu acho que essa vitória é de vocês, né? Como disse o Darcy Ribeiro, ele faz a história de um perdedor, mas ele não gostaria de estar entre os ganhadores, né? Então, obrigada, viu? Desculpa por estender isso. Eu quero agradecer, e a oportunidade nossa, é uma honra ouvir você, ouvir toda essa história dessa geração que contribuiu muito para o nosso país, né? Contribuiu muito mesmo. Então, obrigada. Mais alguém? Gente, então eu vou aqui encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a Luísio. Foi assim maravilhoso ter você conosco, né? E o Aloysio, ele estava contando para a gente que hoje ele cuida de roseiras, ele planta, que é uma atividade que muitas pessoas voltaram a fazer dentro da pandemia, né? Eu frequento uma flora aqui perto, porque eu também gosto, né? Eu comecei a fazer isso antes da pandemia, quando eu me aposentei, não tinha tempo. Mas é incrível como na pandemia tem mais gente plantando, né? Então o negócio do Rodrigo aqui está bombando, porque todo mundo está olhando mais para a natureza, e isso é muito bom. E a Luísa falou que tem umas 40 roseiras aí, e nós vamos devolver o Aloysio agora para esses cuidados dele, e agradecendo muito, agradeço muito, Eduardo, agradeço muito aí a todo o grupo, a todos que estão aí, o pessoal da Trincheira, a Rose, que eu estou vendo aí, a Denise, tá certo? E é isso aí, tá, Luísio? Então, um abraço para você, um abraço aqui do nosso Memórias e Saberes, e a gente espera estar junto com você em outras ocasiões, para conversar sobre alguns pontos aí que ficaram, né, aí meio, assim, querendo, né, com gostinho de quero mais, tá? Inclusive, aí ele vai contar como é que ele conheceu a esposa dele aí em Flores. Tá, então um abraço para todo mundo. Você pode tirar uma foto, Eduardo, da gente? Quem puder abrir as câmeras. Vamos fazer o V da vacina, da Vitória? Vacina. Vacina já, para todo o povo brasileiro. Tem alguém fazendo a foto? Boa noite para todos. Boa noite a todos. Obrigado pela participação, pela oportunidade. Obrigada. Boa noite. Gratidão, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Rose, obrigada, viu, Eduardo? Obrigada, Rose. Foi muito bacana demais. Fiquei emocionada aí no final, por conta, né? Muita coisa, muita história que a gente não pode perder, não pode esquecer. Obrigada, Rose, querida. Obrigada. Então, Silvia, é isso mesmo. Obrigada a você também, tá? E é bom a gente aí na luta, a gente não tá sozinho, né? A gente sabe, tem muita gente. Tem, assim, a esquerda pode ter se descolado das bases, mas a gente vê que está em muito movimento aí nas comunidades, né? Muito. É isso que eu estou visualizando agora. Eu estou vendo muito análise que faz de quem está em partido, quem está no poder, a esquerda, né? Mas as bases, os movimentos sociais, os movimentos de mulheres, de negros, indígenas, quilombola e todos se movendo.
eles estão assim, olha, tem cada coisa bacana acontecendo. Eu acho que é esse movimento que vai, de certa forma, Vai, em uma algum hora vai. momento, impulsionar para uma mudança, viu? Eu acho que Sim, é isso. também creio. É, A gente é tem que isso. acreditar, né? Porque Mas viver é sem claro, esperança. meu amor, nem tudo vai durar muito tempo, né? Então é É. isso. Rose, obrigada, amor. Beijo, obrigada a você. Obrigada. Tchau. Tchau.